Prontos para começarmos a nossa aula de ciências? A tecnologia nos alimentos. Abra o seu módulo na página 136. Observe no seu livro, na página 136, esta imagem. Nós temos um menino observando duas laranjas. Ele está usando uma lupa para observar mais claramente a alteração que está acontecendo nesta laranja. Aqui também você pode observar 3 laranjas e também apresenta as suas alterações. Por que será que isso está acontecendo? Veja só a pergunta 1. O que aconteceu com uma das laranjas mostrada na imagem aqui em especial? Nós podemos observar que esta laranja estragou, ou seja, nós conseguimos visualizar fungos semelhantemente a este aqui, que está no morango, como na maçã. E aqui você vê a imagem de alguns fungos ou algumas bactérias. Por que os alimentos estragam? Sabe por quê? Porque eles entram em contato com um micro-organismo e então os fungos e as bactérias vão deteriorando o alimento, estragando, ficando em uma situação que não tem como consumi-lo. O que é possível fazer para evitar que isso aconteça, para evitar que os alimentos se estraguem? Enfim, nós podemos lavar bem os alimentos, conservá-lo dentro da geladeira, pode ser feito congelamento, você pode também consumi-lo no tempo de validade. Essas dicas vão te ajudar a evitar que os fungos e as bactérias danifiquem o seu alimento. Guardar os alimentos na geladeira é uma das formas de conservação. Mas, antes da invenção da geladeira, o que as pessoas faziam para impedir que a comida estragasse? Bom, durante muito tempo, o ser humano foi desafiado pela necessidade de armazenar os alimentos, pois não havia métodos para estocá-los, a fim de que durassem mais tempo. Com o objetivo de resolver esse problema, foram desenvolvidas técnicas de conservação de alimentos. Hoje, além da geladeira, nós temos outras formas de conservação de alimentos. Vamos conhecê-las? Primeiro método, secagem. Observe a imagem aqui ao lado. O método de secagem consiste em expor os alimentos ao sol ou ao calor para extrair toda a água existente neles. O sal e o açúcar são usados nesse processo. Sem água, alguns micro-organismos não sobrevivem e isso evita a deterioração do alimento. Essa técnica é utilizada para a conservação de carnes e frutas. Segunda, nós temos a defumação. Na defumação, a comida é exposta constantemente à fumaça. Essa é uma técnica muito antiga, usada para conservar carnes e queijos. Geralmente, a defumação é feita após a secagem. Terceira técnica, resfriamento. Quando o alimento é resfriado, os micro-organismos presentes nele são impedidos de se reproduzir, portanto, não o estragam. Antes da invenção da geladeira, o gelo e a neve já eram usados para conservar alimentos. Em locais onde não havia neve, as pessoas construíam câmaras frias revestidas de pedras, geralmente nos porões das casas, ou montavam pequenas barreiras de pedras na beira de um rio, a fim de manter os alimentos mais frios. Quarta técnica, pasteurização. A pasteurização
consiste em aquecer o alimento a certa temperatura, mantê-lo quente durante um tempo e resfriá-lo rapidamente. Essa mudança brusca de temperatura elimina os micro-organismos existentes no alimento. Esse método é usado, por exemplo, para melhorar a qualidade do leite. Você pode observar aqui na imagem, existe todo o maquinário que realiza este processo. Conhecemos 4 técnicas de conservação dos alimentos. Mas quem inventou essas técnicas? Quem as criou? Vamos conhecer um pouquinho do cientista, aí no seu livro na página 138. Louis Pasteur, nascido em 1822 e faleceu em 1895. Nasceu na França e teve uma infância simples. Na juventude, interessou-se pela ciência e se tornou um químico renomado. Durante muitos anos, Pasteur se dedicou à realização de experimentos que o conduziam a importantes descobertas científicas, como a vacina antirrábica contra a raiva e o processo de pasteurização, que foi assim denominado em homenagem a esse notável pesquisador. Pasteurização, Pasteur. Veja suas imagens em um processo de trabalho, de pesquisa. Eu acredito que você tem uma geladeira na sua casa. Você já parou para pensar como funciona a geladeira? Atualmente, para evitar que os alimentos estraguem, nós os colocamos na geladeira. Dentro dela, a temperatura é baixa. Isso mantém os alimentos refrigerados e dificulta a ação dos micro-organismos que deterioram os alimentos. Como a geladeira funciona? Para que a temperatura no interior desse aparelho permaneça baixa, existe nele uma tubulação que contém uma substância refrigerante, a qual circula dentro dos tubos, impulsionada por um motor compressor. Ela se mantém líquida até passar por uma válvula na tubulação superior. Quando isso acontece, a substância se transforma em um gás que pode atingir 19 graus Celsius negativos. Dessa forma, os alimentos ficam gelados e é possível conservá-los por mais tempo. Veja só a imagem e vamos observar mais claramente nessa próxima imagem. Nesta imagem, você pode observar a localização do motor compressor que impulsiona a substância líquida. Aqui você pode observar os tubos por onde passa a substância refrigerante. Aqui é uma válvula e logo mais você pode observar os tubos após a válvula que transforma a substância líquida em gasosa, podendo atingir até 19 graus Celsius. A tubulação superior absorve o ar quente de dentro da geladeira e mantém o ar frio para os alimentos. Você sabia? Não. A substância refrigerante usada nas geladeiras modernas é o hidroclorofluorcarbono. Ufa, que nome! Pelo fato de o ar frio ser mais denso que o ar quente, essas máquinas têm o congelador na parte superior. Assim, o ar frio desce, trocando de lugar com o ar quente e esfria os alimentos. Devemos evitar manter a porta do refrigerador aberta por muito tempo, pois isso aumenta o consumo de energia elétrica. Agora é com você, é hora da atividade. Página 138, questão 1.
Localize no caça-palavras abaixo os métodos de conservação de alimentos. Nós aprendemos 4 métodos, 4 técnicas. São elas: a defumação, pasteurização, resfriamento e a secagem. Questão 2. Nos espaços abaixo, cole imagens de produtos que tenham sido conservados a partir das técnicas mencionadas. Eu tenho a secagem, a defumação, resfriamento e pasteurização. Você vai procurar aí na revista, em algum jornal e você vai preencher. Eu vou te dar só uma ideia aqui. A secagem, a defumação, o resfriamento e a pasteurização. Cientistas em ação. Na página 140 você tem este desafio: a conservação de alimentos dentro e fora da geladeira. Você vai observar na prática. E aqui nós temos o passo a passo de como você vai realizar. É super simples. Atividade de casa. Para concluir esta atividade, você vai precisar de alguns dias de observação. Na página 141, você vai preencher essa ficha conforme a sua observação. Na próxima aula, você vai poder compartilhar o que você observou. Um beijo no seu coração e até a próxima aula!